Pronto. Oi, Murilo. Oi, fofuras que estão chegando agora. Então, a gente, no último encontro que a gente teve, a gente falou sobre o tema da interdependência e da impermanência, né? Desses temas que estão correlacionados, assim. Enfim, não são exatamente a mesma coisa, mas estão correlacionados, né? Na verdade, a ideia era discutir uma sequência do que no budismo se chama das 3 marcas da existência, né? Basicamente, como é que as coisas existem, qual é a natureza das coisas, né? Daí quando a gente começa a estudar isso, a gente vê que é bem diferente do que a gente imagina, assim, né? Do que da forma como a gente normalmente vê o que a gente chama de realidade, né? Então, a primeira dessas características dessa marca, a primeira dessas marcas é justamente a impermanência, né? Então, a gente dá normalmente um status maior, né, status de mais permanência, de mais durabilidade, assim, para tudo, para as nossas experiências todas, do que elas de fato têm, né? Na verdade, elas estão em transformação constante, assim. Mas a gente não vê isso. Então, a gente um pouco congela as pessoas, as coisas, as situações, para poder uma tentativa de lidar melhor com aquilo, né? Mas não é, de fato, a natureza de nenhuma experiência, né? Então, essa seria a primeira marca da existência. Aí, a segunda marca da existência, a gente vai falar rapidamente, porque a gente já vem falando dela em todos os encontros, assim, né? A gente vem procurando encontrar as causas verdadeiras de felicidade, né? E de sofrimento também, para a gente poder entender como é que felicidade e sofrimento acontecem na verdade, né? A gente vem tentando descobrir mais ou conhecer, se familiarizar melhor com estados mentais mais livres, mais relaxados, né? E se apoia. Toda vez que a gente fala de refúgio interno, né? Nas vezes que a gente fala desse assunto nesses nossos encontros, a gente estava falando disso, né? De como que a gente pode viver de uma forma mais de acordo, né, com a realidade, nesse sentido. Como que a gente não pode, por um lado, a gente não pode contar com circunstâncias externas à nossa própria mente para experienciar a felicidade, e, por outro lado, não dá para culpar as coisas externas também pelo tanto que a gente sofre, né? Pela nossa confusão, pelas nossas aflições. Então, a gente vem falando assim, sobre esses estados de mente, né? Que são mais independentes, assim, em termos de energia, né? A gente vem cultivando essa experiência interna de quietude, né, de tranquilidade, de compaixão, né, de amor, de bondade amorosa, todas essas qualidades da nossa própria mente que trazem essa experiência mais verdadeira, mais genuína de bem-estar, de felicidade, né? Então essa seria a forma de lidar com essa segunda marca da existência, que é o fato de as coisas externas, ou melhor dizendo assim, as coisas construídas que dependem de infinitas causas, né? Elas não serem fontes verdadeiras de felicidade nem de sofrimento. E por que eu digo que não são só coisas externas? Porque, na verdade, o nosso corpo, por exemplo, embora a gente não tenha a sensação de ele ser externo, né? Ele é externo, ele não é a nossa própria mente, né? Não sei se vocês já repararam isso. O corpo, ele tem ideias próprias, assim, né? Ele não vai ficando mais jovem, pessoal. Não queria preocupar vocês, mas ele não vai ficando mais. Ele não vai se tornando cada vez mais uma fonte de bem-estar, né? Infelizmente não é isso, assim, né? Geralmente, para a maioria das pessoas, né? A menos que a sua vida termine cedo, e capaz que não tenha dado tempo
de o corpo, né, ir sofrendo as consequências da passagem do tempo, né? Mas, em geral, o corpo não é um bom parceiro até o fim da nossa vida, né? Tem uma hora que ele começa a não funcionar tão bem, assim. Não sei se você já sentiu isso. Eu venho sentindo cada vez mais. Então, o corpo também não é, embora seja uma experiência muito íntima, né? Ele também não é uma fonte de sofrimento e nem de felicidade, né? Ele não é uma verdadeira fonte de sofrimento. É possível ter um corpo todo estragado, né? Mas um estado de mente tão positivo, tão virtuoso, tão sereno que a experiência verdadeira de bem-estar não se modifica com a modificação do corpo, né? Então, a prática ela tem esse objetivo de a gente se familiarizar cada vez mais com esse estado interno, mental, de felicidade, de bem-estar. Que daí vai ser resiliente, né? Ele vai atravessar qualquer experiência de sofrimento que venha de alguma coisa fora dela mesma, fora da própria mente, né? A gente tem falado bastante disso, né? Não sei se vocês estão lembrados assim, desse assunto. Mas a própria prática de meditação, quando a gente não está fazendo nada, a gente só está ali repousando, soltando cada vez mais os pensamentos, tudo que a gente está acostumado a sofrer por, né? A gente vai soltando. Então, eu tenho pensado muito nisso, sabe? A gente, na verdade, eu acho que a gente nem vai falar da terceira marca da existência hoje. Talvez a gente possa explorar um pouquinho mais essa segunda, sem correr, sem pressa, né? A gente não tem muita pressa, na verdade. Como dizia o Saramago, sem pressa e sem perder tempo, né? Então, pressa não é exatamente o nosso caso. A gente não quer perder tempo, mas pressa a gente não tem também, né? Não sei se vocês... É que sabe, vocês podem falar também comigo um pouquinho, né? De repente, olha só, a Paty aí, Luzinha. A Virgínia, eu não tinha visto todo mundo entrando assim. Então a gente podia pensar que a gente está o tempo todo, né? Quando a gente se propõe a seguir esse caminho, né, de prática, a gente podia pensar que a gente está é sempre assim, o Dharma todo, né? Todo o ensinamento do Buda, ele todo é um treinamento da mente, né? Mas eu acho que a gente, eu vou falar por mim, não vou generalizar. É, muitas vezes eu me descolo disso, né? Como se a vida fosse demandando coisas e atitudes, ou fosse disparando aspectos internos, assim, e, e eu acabo me descolando desse sentido, né, do treinamento da mente. Mas a gente, na verdade, poderia o tempo todo cultivar estados mentais mais alinhados com a felicidade genuína, com o propósito final nosso, que é de atingir a iluminação para os budistas, né? Que não deve ser muito diferente de outras tradições, na verdade, né? Então, as outras tradições dão outros nomes, possivelmente, que eu desconheço, mas, né, no nosso caso, de atingir a iluminação. Então, o treinamento da mente, ele é possível, ele não só é possível, como ele deveria ser feito o tempo todo, né? Então, o tempo todo, a gente deveria dar uma checada, assim. O que eu estou cultivando? Porque, na verdade, a gente está cultivando alguma coisa o tempo todo, né? Quando a gente está com raiva de alguma coisa, né? Ou magoado com alguém, ou em qualquer estado negativo, e a gente não enfrenta, não reconhece e não solta esse estado negativo de mente, a gente está cultivando esse estado negativo de mente. De uma forma um pouco mais passiva. Mas no fundo, a gente está cultivando o estado negativo de mente. Imagina, isso é muito importante a gente reconhecer, né? Então, quando a gente está se sentindo aflita por qualquer razão, assim, as circunstâncias externas elas vão se transformar. E, em geral, o sofrimento que decorre desses estados negativos de mente, só a gente colhe, na verdade, num primeiro momento, né? Com o tempo, infelizmente, aquilo se extravasa, né?
e vai atingir os outros, assim. Mas muitas vezes a gente é quem mais sofre com esses estados negativos de mente, né? Então, se você está com raiva de alguém, pode ser que uma pessoa que a gente nem encontre muito, assim, né? Mas a gente está com raiva dessa pessoa. A pessoa nem sabe, nem tá lembrando que a gente existe. Ou eventualmente nem sabe que a gente existe, né? O alvo, aquele que teoricamente, entre mil aspas, provocou aquilo, né? Essa pessoa pode nem. Ou então uma situação, né? Uma situação que desperta raiva, que desperta angústia. A situação em si não faz a menor diferença como que a gente está se sentindo. Agora, para nós e para as pessoas que estão imediatamente ligadas a nós, faz muita diferença. Isso é o tempo todo, assim, não tem um. Não é no tempo que a gente está sentado na almofada, né? Tem um verso dos 8 versos de Transforma a Mente, que acho que é o terceiro verso, que é: vou aprender a examinar a minha mente, dos versos do Dalai Lama, que é uma prática diária do Dalai Lama. Vou aprender a examinar a minha mente. Deixa eu ver se é o terceiro ou o segundo. Eu acho que é o segundo. Não, é o terceiro mesmo. Em todos os meus atos, vou aprender a examinar a minha mente. Em todos os meus atos, quer dizer, toda vez que a gente for agir, pelo menos, né? Vou aprender a examinar a minha mente. Sempre que eu estar uma emoção negativa, ameaçando a mim mesma, aos outros, vou enfrentá-la. Vou com firmeza enfrentá-la. Então, assim, isso é um aspecto muito importante do treinamento da mente, né? Porque é isso que vai pavimentar e fortalecer, né, a nossa independência, vamos dizer assim. Isso não vai acontecer, não é exatamente assim. Mas, assim, a nossa independência no sentido mais grosseiro, assim, das circunstâncias, para a gente se sentir bem, né? Então, a gente tem a sensação hoje de que se as coisas estão bem, a gente está se sentindo bem. Se as coisas vão mal, a gente se sente mal. A gente tem essa dependência nesse sentido, né? É claro que a gente vai ser afetado por tudo, né? Mas a ideia é que a gente possa atravessar, né? Perceber esses estados negativos surgindo e a gente não fazer nada para sustentar esses estados, deixar que eles se dissolvam naturalmente, trazer tudo que a gente tiver de compreensão, né, sobre a natureza das coisas, como, por exemplo, a impermanência, né? Nesses momentos, a gente apostar na impermanência das coisas, né? Não vai durar para sempre, né? As coisas vão se transformar, dá chance de enxergar essas transformações acontecendo, da nossa própria mente, inclusive, né? Então, seria um trabalho contínuo, assim, esse de cultivar estados positivos de mente. E não é, normalmente, né, não é a condição natural da nossa mente. A gente tem um equipamento mental, né, que o Paul Ekman diz que é um funcionamento que foi importante para a nossa evolução, para a gente chegar vivo até esse momento, que é de buscar ameaças, né? É como se o tempo todo a gente tivesse como é que fala? Fazendo um rastreamento, assim, não é bem rastreamento, quer dizer, um escaneamento das situações todas, né? Para identificar potenciais ameaças. E a gente tem mais chance, assim, acontece mais de a gente ver ameaça onde não existe do que não ver onde existe. Então a gente tem esse viés de funcionamento, de operação da mente, né? Porque isso é importante para a sobrevivência, se a gente for pensar, né? Inclusive para a sobrevivência psicológica mesmo, né? Para a gente poder controlar melhor, né, o que nos acontece. Só que isso nunca vai ser possível, né? A gente nunca vai ser capaz de controlar tudo. Isso a gente já conversou, né? Semana passada, no encontro passado, né? Nunca vai ser possível de controlar tudo, mas ainda assim esse sistema opera. Então, se a gente deixar a nossa mente correr solta, assim, possivelmente a gente não vai ficar passeando por regiões muito favoráveis, muito agradáveis, ou muito virtuosas, muito amorosas, muito compassivas. Possivelmente não é um estado natural, assim, natural não, comum da nossa mente, se a gente observar. Então, se durante o dia a gente observar como está minha mente agora, a Tenzin Palmo fala que a gente devia fazer isso pelo menos 5 vezes por dia, ela fala, né? Para começar. Fazer um treinamentozinho, assim. 5 vezes por dia eu vou checar. Como é que tá minha mente agora? Ai, tá aflita. Ai, tá
Nada, tá só distraída. O que também não é um bom estado de mente, né? Então, na verdade, a gente deveria procurar cultivar o tempo todo um estado positivo de mente, que poderia ser simplesmente a presença propriamente, né? De não ficar pulando de uma coisa para outra, como a gente está normalmente, né? Então, é esse estado que é presente, que é amoroso, que é compassivo, que é alegre, né? Que também enxerga a alegria a virtude das pessoas, enxerga as qualidades das pessoas, né? Que vai produzir esse bem-estar que a gente tanto busca, que não está nas situações externas, e que se a gente desenvolver, a gente vai poder contar com ele quando as coisas ficarem difíceis, porque vão ficar difíceis, né? A gente não vai ter como escapar disso. Toda vez que alguma coisa que a gente investiu muita energia ou esperou muito daquilo, né? Toda vez que aquilo desabar, vai ser inevitável de sofrer. Mas esse sofrimento não precisa ser um fim do mundo, né? Não é, nunca é o fim do mundo. Essa é a terceira marca da existência. Nunca é o fim do mundo, assim. Por mais que as coisas afundem, a única sensação que a gente tem de afundar junto são as identidades nossas que estão presas naquele processo ali, né? Ou que estão envolvidas com aquelas pessoas. Então, a gente vai deixar esse assunto para a terceira, para semana que vem, não, que semana que vem, nesse exato horário, eu vou estar avoando, né? Eu vou para o Rio de Janeiro semana que vem, na quinta-feira. Mas na próxima semana a gente vai falar dessa terceira marca da existência, que é a ausência de uma existência inerente de qualquer experiência, de qualquer coisa, de nós mesmos, assim, né? Mas o segundo ponto é esse, né? A gente não apontar para o que acontece conosco, né? Como uma fonte de sofrimento e nem como uma fonte de felicidade. Mas eu acho que é muito útil a gente trazer sempre essa abordagem de treinamento da mente, sabe? Alguma coisa que é constante, assim, né? A gente vai refletindo constantemente, todos os dias, em todos os momentos, né? E assim a nossa prática vai ficando constante também, né? O sentido de treinamento é assim, tudo que a gente treinar vai ficar mais forte. Ainda que seja o hábito de ficar distraído, ou ainda que seja a raiva que brotou e que tem muita justificativa para ela. Tem justificativa. A gente vai justificar sempre. A gente sempre vai encontrar justificativa para raiva, para tristeza, para o medo. A gente sempre vai encontrar justificativas, né? Mas o fato é que se a gente continuar se agarrando a elas, a gente não vai ganhar nada com isso. Sempre que surge esse assunto está diretamente ligado com o equilíbrio emocional, né? Com a gestão emocional. Nesse sentido, né? De a gente não cultivar, de a gente entender quais são as causas verdadeiras de tudo isso, né? Mas e a gente sempre tem a sensação de que está roubando, né? Quando a gente faz isso. Estão roubando da vida, porque a vida mesmo é expressar as emoções, deixar aquilo tudo, né? A gente tem a sensação que é assim que deve ser, né? Só que não, não. As emoções elas vão surgir, elas estão apontando sempre coisas importantes, né, sobre como a gente está vendo a vida, né? As emoções, para o Paul Ekman, as emoções surgem quando alguma coisa importante para o nosso bem-estar está acontecendo, né? Então, é como se a gente estivesse fazendo esse rastreamento, esse escaneamento o tempo todo, e quando a gente detecta alguma coisa que vai impactar o nosso bem-estar, na nossa visão, naquele momento, né? Aí vai surgir uma emoção. Mas a gente não precisa responder a ela, né? Assim, não precisa agir com base nela, né? A gente vai notando que elas surgem, elas apontam alguma coisa que a gente está vendo, né? Ou que a gente está alguma fragilidade nossa que vai romper o equilíbrio da nossa mente. É isso que as emoções fazem. Para o bem ou para o mal, as emoções fazem isso. Elas rompem o equilíbrio, né? Que não é ruim, assim, intrinsecamente, né? Não é ruim, mas a gente precisa entender que é assim, né? É isso que acontece quando surge qualquer emoção. Da mais intensa a mais sutil, o que está acontecendo é que o equilíbrio da nossa mente está sendo rompido,
está sendo distorcido para um lado para o outro, assim. E tudo bem, faz parte realmente da nossa experiência humana, né? Então, nesse momento, a gente pode observar internamente o que fez com que aquilo que aconteceu, né, com que esse evento, vamos dizer assim, produza essa reação em nós, né? Isso é interessante ver. O que é... Elas estão aí para isso, né? Elas estão aí para apontar mesmo. O que é que vai... O que a gente vai... Onde que a gente vai tropeçar, né? Como que a gente vai sentir que nosso equilíbrio foi rompido? As emoções, elas apontam isso, né? Então, quando brota uma raiva, alguma coisa ali internamente a gente está sendo tocado, né? Algum ponto interno nosso está sendo tocado. Mas, em geral, a gente não acha isso. A gente acha que o que está fora é a causa do que a gente está sentindo, da raiva, da tristeza. É o que aconteceu que é a causa daquilo. Mas não é uma conjunção, é uma interdependência, como a gente viu no encontro passado, né? A emoção surge na dependência de fatores externos, ou de fatores externos à nossa própria mente, né? Mas não surgiriam, não fossem aspectos da mente que se encaixam com aquilo e, puf, produzem emoção, né? Então, o papel nosso é olhar para esses aspectos internos que permitem esse encaixe para que a emoção se surja, né? Agora, a gente está falando aqui também de reconhecer isso, de investigar, a gente pode usar, explorar esse assunto em um outro encontro, mas a gente está aqui falando de cultivar estados mentais favoráveis, né? Então, livres dessas emoções, assim, livre dessas bolhas emocionais, né? Estados mentais que favorecem o cultivo de relações pacíficas, de relações significativas com a gente mesmo, com os outros, com o ambiente, com a comunidade, né? Tudo que estiver fora de nós. Tem uma coisa super interessante a gente pensar quando a gente fala desse assunto, que é assim, que a gente, em cada instante de interação com o outro, da forma que for, né? Seja pessoalmente, da forma que for. Cada instante que a gente se interage com alguém, a gente vai entregar o que a gente tem naquele momento, né? Então é como se fosse, a gente tem um bulizinho assim, o tempo todo, né? Toda vez que a gente interage com alguém, a gente vai servir o que está dentro do bule. Seja um café quentinho gostoso ou uma água envenenada, né? Uma água com emoções venenosas, por exemplo, né? A gente vai servir o que a gente tiver naquele momento para servir. O que tiver no nosso coração naquele momento, né? Na nossa mente naquele momento. Para nós mesmos também, a gente vai beber do que a gente tiver nesse bule também, o tempo todo, né? Se a gente estiver amargando alguma coisa, alguma situação, ruminando alguma história, vai ser isso que a gente vai estar bebendo. Veneno, às vezes, né? Sozinho, ninguém não está nem vendo aquilo. E às vezes a gente também não tá nem a gente está vendo, né? Mas é isso que a gente está bebendo, né? Então, o convite para desse encontro é esse. A gente fazer inspeções, assim, né? Amorosamente, mas notar como está a nossa mente naquele momento, né? E se a gente notar que tem alguma coisa aflitiva acontecendo ali, a gente tomar uns instantes para soltar aquilo, para deixar aquilo passar, né? E trazer para a mente qualidades positivas, né? Então a gente pode fazer o que funcionar para a gente, né? Mas com um critério. Assim, o critério é o seguinte: o critério é que o que quer que a gente se apoie para cultivar estados positivos, que não sejam ligados à felicidade hedônica, que não sejam ligados à coisa do mundo, né? As coisas do mundo. Então, as coisas do mundo que eu quero dizer assim, coisas, ou situações, ou pessoas, né, ou qualidades que estão sujeitas
a virar veneno de uma hora para outra. Assim. Então, por exemplo, não vale cultivar apego nesse momento, né? Então, não vale, assim, ai, não, no fundo vai dar tudo certo, deixa eu ficar quieto, tranquilo, vai dar tudo certo. Não vai dar certo, pessoal, vai dar ruim, né? Vai dar ruim. A gente estava falando isso semana passada, vai dar ruim. Então, isso não vale. Se apegar a situações que são impermanentes, não é uma boa forma disso, né? Então, isso é um cuidado que a gente precisa ter, senão a gente está cavando mais fundo ainda a nossa prisão, né? A gente está num buraco, assim, né? A gente está querendo sair do buraco. Se a gente cultiva apego a situações que são impermanentes, a gente vai cavar mais fundo no buraco, na verdade, né? Então não vale. Isso não vale. Então, apego não, né? Basicamente esse cuidado que a gente precisa ter, né? O que a gente vai trazer para nossa mente, né? Então, o que funciona sempre? A gente trazer essa intenção de cultivar uma sabedoria com relação à realidade como ela é, né? Então, cultivar, ver, mesmo que as coisas estejam difíceis ou que as pessoas sejam difíceis, procurar enxergar a impermanência dessas coisas todas. E quando se tratar de pessoas, o que sempre vai ser útil para nós, a gente tentar enxergar que todos nós estamos na mesma situação. Tá todo mundo querendo dar um jeito de se sentir bem e de não se sentir mal, de não sofrer. Tá todo mundo nessa situação, né? Então, quando a gente enxerga isso claramente, vai depender de uma intenção nossa, né? Porque não é a primeira coisa que a gente vê na nossa mente quando a gente vê alguém, especialmente quando a gente vê alguém fazendo coisas que a gente não concorda, né? Não é a primeira coisa que vem na nossa mente. Ah, não, essa pessoa tá procurando ser feliz com as confusões dela ali, mas é isso que ela quer, né? Não é a primeira coisa que vem na nossa mente, né? A primeira coisa, às vezes, é querer estrangular aquela pessoa, né? Às vezes vem isso, primeira, bate pronto, assim. Então, isso não é uma boa coisa de ser cultivada, né? Então, primeiro a gente vai demandar esse esforço da gente em termos de como a gente vai enxergar aquilo, né? Aquela situação, aquela pessoa. Daí, quando a gente vê que a pessoa entende que ela está na mesma situação que a gente, mas que como a gente está atrapalhada, né? Não está sabendo direito como fazer aquilo, né? Aí, então, pode brotar compaixão verdadeiramente, né? Não que ela se livre dessa confusão, que ela encontre um caminho verdadeiro, né? Então, esse amor, esse bem-querer, essa compaixão, isso é uma boa qualidade para a gente cultivar o tempo todo, né? Não que a gente não esteja interagindo com ninguém, né? A gente pode cultivar essa intenção. Que as pessoas todas possam se livrar da confusão. Né? Que a mente, a visão dessas pessoas fique muito clara, muito transparente, que elas possam se ajudar umas às outras, né? Cultivar constantemente esse estado de mente. Isso é nisso a gente pode se apoiar, sem erro, né? E aí, pessoal? Algum protesto? Alguma reclamação? A coisa vai ficando cada vez mais complicada, né? Porque a gente não pode nem culpar ninguém mais. A gente começa a ler essas putas, não, mas como assim não posso culpar ninguém? Como assim não posso culpar ninguém? Eu que tenho que fazer tudo eu. Mais ou menos isso, né? Tudo eu mesmo, né? Infelizmente ninguém vai poder fazer isso por nós. Se pudesse, acho que o Buda, Jesus Cristo, todos esses grandes seres aí já tinham feito, né? Eles já tinham resolvido meus problemas, mas não dá, né? A nossa mente, ela tem um funcionamento. É muito interessante pensar nisso, né? Como que alguém de fora poderia resolver essa questão pra gente, né? Se a mente está produzindo conteúdos o tempo inteiro, está se aproximando de coisas e se afastando de coisas o tempo inteiro. A mente está constantemente operando, assim. Se a gente não aprende, se a gente mesmo não aprende a como operar essa mente de uma forma mais positiva, não tem como alguém vir ali e resolver pra gente, né? Não tem remedinho, não tem vacina, não tem jeito. É uma coisa muito dinâmica, assim. A gente vai precisar realmente treinar essa mente, né? A operar de um jeito mais favorável, né?
E aí é uma escolha que não é uma escolha do senso comum, assim, né? Não faz parte da forma como todo mundo vê o mundo, né? Os praticantes, eles vão um pouco se afastando do senso comum. A gente não vai querer ter a mesma atitude, assim, que a gente sempre teve, né? A gente quer entender como é que a partir dessa mente que cultivou qualidades positivas, é assim, ó. Às vezes a gente pensa assim, mas como é que eu vou agir nessa situação A, B, C, né? Então, quando alguém fizer alguma coisa comigo, então eu vou fazendo isso aqui lá. A gente está sempre procurando entender como é que vai ser a ação, né? Que a gente vai ter em determinada situação. Agora, aqui o ponto é assim, qual que seria a ação de uma mente que está nesse lugar, que está cultivando essas qualidades, né? A ação desta mente com essas qualidades seria como? A gente não sabe. Não tem um livrinho de faça isso, nessa situação faça tal. Não tem um manualzinho assim. Não tem, né? Então é um pouco. Ontem à noite eu estava falando isso com uma pessoa no SEB. Um pouco a gente precisa pagar para ver, assim. Eu vou cultivar essa mente virtuosa, cheia de compaixão, com clareza. E o que essa mente vai fazer nas situações da minha vida, eu não tenho a menor ideia, né? Não vão ser as mesmas ações que a gente teria partindo das aflições da nossa mente, partindo de um estado de desconfiança, de mal-estar. Certamente vão ser diferentes, mas a gente não sabe como elas vão ser. E não importa, porque a gente não está querendo consertar as ações, né? A gente está querendo cultivar uma condição, né, interna mais favorável. A gente não sabe qual vai ser o resultado disso, mas certamente vai ser melhor, né? O que vocês acham? É como se a gente virasse a vida de cabeça para baixo mesmo, né? A gente está acostumado a pensar em fazer planos de ação, né? Planos de ação. Me dá até um arrepio. Nossa, isso é coisa super corporativa. Assim. Planos de ação, né? A gente está super acostumado com isso. Mas, no fundo, a ação ela vai ser natural. Ela é sempre natural. Ela sempre corresponde ao nosso estado interno, né? Seja o nosso estado interno em termos de visão de como a gente enxerga o mundo e de que qualidades que estão presentes naquele momento, né? A ação, ela sempre corresponde a isso. A gente não acha isso, mas ela sempre corresponde a isso, né? Então, uma vez que você muda a sua visão de mundo, em vez de você enxergar as pessoas que nasceram para te incomodar, né? Ou as pessoas que não sabem fazer nada além de te magoar, sei lá. Em vez de a gente enxergar desse jeito, a gente vai enxergar que as pessoas estão todas no meio da confusão. Tá todo mundo na mesma neblina densa, né? Querendo enxergar alguma coisa, querendo pelo menos não tropeçar no próximo passo, né? Querendo pelo menos poder se encostar em algum lugar para descansar. Quando a gente vê isso, como é que a gente age? Né? A ação também vai ser correspondente, né? Então a gente vai cuidar da base, né? E o que vai resultar daí, a gente vai ser uma surpresa para nós, né? Acho que é esse o ponto do nosso trabalho, né? De treinamento da nossa mente. Beleza, amores? Vamos fazer uma prática, então? Para de blá, blá, blá? Vamos. É isso que eu ia falar, já que Encontre uma quando posição você fala. confortável. Pode deitar. Vocês estão sozinhos mesmo, com exceção da Patrícia e da Elô ali, mas para quem está sozinho pode roncar também, mas a ideia não é que vocês durmam, né? Não é botar ninguém para nanar agora. Mas enquanto uma posição confortável, eu vou fechar minha câmera aqui para não atrapalhar vocês mais. Então, enquanto uma posição que você possa se sentir apoiado pelo chão,
e que permita que você deixe a sua coluna ereta, o peito aberto. A gente começa trazendo uma intenção bem claramente para o nosso coração, para apoiar a nossa prática. Essa intenção pode ser de cultivar o mais continuamente e o mais profundamente possível a nossa mente, o nosso coração. No meio da nossa vida, usando o que a vida nos trouxer. Então começa trazendo a consciência para o corpo, sente a base do apoio do corpo, no chão, na cadeira. Procura encontrar um eixo da coluna ereta, peito aberto, como se o externo estivesse levemente elevado, seu ossinho do centro do peito levemente elevado. E vai soltando todas as tensões, todo o desconforto. E deixa a consciência permear o seu corpo todo. Para sentir essa experiência de estar no corpo. E com cada expiração vai soltando cada vez mais todas as tensões do corpo e da mente. Solta o esforço. Durante uns instantes, acompanhe a respiração. Usa a respiração como um apoio para você cultivar um estado de mente muito importante. É da presença, muito importante. Esse estado de presença, ele é fundamental para nós podermos perceber, podemos ter a chance de perceber
como a nossa mente está em cada momento. Que qualidades a gente está cultivando intencionalmente ou não. Então, durante uns instantes, desfruta desse estado de presença. O que a realidade está te oferecendo agora é isso, seu corpo respirando. A realidade também está te oferecendo o mundo dos sentidos. Sensações táteis, sons. E a realidade nesse momento também está oferecendo os pensamentos, as memórias, atravessando o espaço da mente. Mas você não precisa se deslocar de onde você está para poder perceber tudo isso. Você não precisa se perder por aí. Então usa a respiração para cultivar essa presença. Uma presença que percebe os movimentos da vida, mas que não se perde em nenhum deles. E agora a gente passa para um tipo de prática um pouco mais discursiva, para poder cultivar essa autonomia, uma autonomia do nosso sentido de bem-estar. Então, nos ensinamentos se diz que é importante a gente notar o quanto ser dependente das circunstâncias externas nos faz mal. Então, procura agora usar essa capacidade da nossa mente de se lembrar de experiências passadas e reflete um pouco sobre a sua vida, sobre o seu percurso até aqui. Procura se lembrar de momentos em que você dedicou muita energia, muita expectativa em alguma coisa, em algum projeto. Nota o esforço, procura se lembrar do esforço que isso representava.
Pode ser que isso tenha funcionado durante um tempo, ou que ainda eventualmente até funcione nesse momento. Mas já teve projetos na nossa vida que a gente investiu muito da nossa energia e que afundaram. Que foi um tremendo esforço, um tremendo desgaste. E aquilo não trouxe a felicidade que você esperava que trouxesse. A gente sempre espera que esses grandes projetos, essas grandes ideias, ou esses relacionamentos muito importantes sirvam como fonte de felicidade para sempre. Como fonte de plenitude para sempre. Mas isso nunca é possível. É muito parecido com ter muita sede e beber água do mar. Nossa sede nunca vai ser saciada com nada que seja externo à nossa própria mente. Com nada que não seja uma qualidade da nossa própria mente. É como se a nossa energia ficasse presa nesses projetos ou nesses relacionamentos, dependente disso funcionar ou não. Procura lembrar de situações em que isso aconteceu. E esses relacionamentos afundaram por uma razão ou por outra. Ou esse projeto afundou por uma razão ou por outra. Pode ser que você tenha se sentido esgotado nesse momento. Pode ser que você se lembre de várias situações dessas. Você pode também olhar ao seu redor para as pessoas com quem você convive ou conhece mais de perto e reconhecer essas situações também nessas pessoas, o quanto elas apostam toda a energia de vida delas em alguma coisa, que em algum momento vai afundar. Isso é uma espécie bem sutil de sofrimento. Como se ela não reconhecesse a impermanência das coisas. Nós não reconhecêssemos a impermanência das coisas. Então reconhece o sofrimento que está misturado nessas situações. E agora imagina como seria se você pudesse desfrutar de uma condição de bem-estar perfeito, autônomo. Se você estivesse conectado com a verdadeira fonte de felicidade, de sabedoria, de compaixão, de amor. Imagina como seria se dedicar aos projetos e às pessoas desse lugar, a partir desse lugar. Nessa condição, a gente estaria realmente livres para oferecer o que nós temos de melhor
para os projetos, para as pessoas, para nós mesmos. Sem precisar receber nada em troca. A gente poderia oferecer o que a gente tem de melhor, reconhecendo a impermanência. Reconhecendo que qualquer situação depende de infinitas condições. Oferecer o nosso melhor é uma dessas condições. Mas desse lugar a gente não se esquece disso. E desfruta daquela situação, daquela pessoa, a cada instante. Imagina o conforto, imagina o bem-estar de poder se relacionar com a vida dessa maneira. Imagina as pessoas que você conhece, que você convive, que são importantes para você, também podendo se relacionar com a vida desse lugar. Imagina como seria a experiência delas. E agora então, do fundo do seu coração, você pode fazer essa prática de autocompaixão primeiro. Fazer esse voto de cultivar esse estado de coração e de mente. Esse estado mais favorável possível. Estado de compaixão verdadeira, de sabedoria que enxerga a impermanência das coisas. Enxerga a natureza comum de todos os seres. Enxerga que todos estão querendo ser felizes. Todos estão querendo se livrar de sofrimento. Exatamente como você mesmo. Então oferece esse voto para você mesmo, que eu possa cultivar uma mente compassiva, aberta, amorosa em todos os instantes. Eu possa cultivar esse néctar no meu coração, para oferecer para mim mesma e para todos os seres que se aproximarem de mim. Que eu possa cultivar a conexão com os seres de sabedoria, com os nossos mestres, cada vez mais, que eles nos inspirem a nós nos tornarmos essa melhor versão de nós mesmos.
Deixa essa aspiração agora se expandir para as pessoas mais próximas de você. Como se você pudesse olhar para cada uma delas. E desejar que elas cultivem a sabedoria de enxergar a realidade como ela é. Que elas cultivem cada vez mais esse refúgio interno, onde elas podem se apoiar, descansar. Em que elas também possam cultivar essa mente compassiva, amorosa. Elas possam emprestar o brilho delas para toda a vida, para todos os seres, para todas as situações. Sem esperar nada, absolutamente nada em troca. Vai deixando esse círculo se expandir, incluindo mais seres. Talvez todos nós aqui que estamos praticando nesse momento, juntos. Que todos nós possamos cultivar esse coração compassivo em todos os instantes da nossa vida. Que a gente cultive esse coração sem medo. Que olha para as circunstâncias e toma como prática. E deixe esse círculo de amor e de compaixão se expandir para incluir todos os seres de todos os reinos, de todos os mundos. Como se a gente se unisse a todos os seres nesse desejo da felicidade genuína. E agora descansa nesse coração aberto, amoroso, quente. Só descansa. Então a gente fez uma prática um pouco meio, usando um método meio clássico, assim, de meditação analítica, discursiva, né? De olhar para um determinado tema e ver as desvantagens daquilo, né? A gente vê as desvantagens de não
de não cultivar essas qualidades na nossa mente, né? De apostar nossa energia, de dedicar nossa energia para as coisas impermanentes, né? E ficar com a nossa energia presa naquilo, né? Como se a gente dependesse daquilo. Então, a gente olha as desvantagens, a gente olha as vantagens do contrário, né? Imagina como é que seria uma vida assim, né? Completamente livre, que a gente pudesse simplesmente oferecer o que a gente tem de melhor, mas sem ficar ali vinculada, né? Com a nossa energia vinculada ali. Aí brota a vontade de falar, é isso que eu quero, né? Eu quero fortalecer isso, é isso que eu quero cultivar. Então, esse é um método tradicional de fazer a coisa, né? Daí isso se expande, a gente olha para o outro e fala, tá todo mundo na situação, então que você também possa desenvolver isso, né? Que você possa cultivar essas qualidades na sua vida, e a gente expande cada vez mais. Mas aí, na verdade, no fundo, esse processo de cultivar tudo isso é um processo muito interno, assim, vão surgir qualidades na nossa mente, né? E essas qualidades que a gente poderia procurar sustentar, em vez de deixar o vento batendo e levando nossa mente para onde bater, né? Bate vento para lá, vai, mente para lá, bate vento para cá, vai, mente para cá. E assim a gente vai no meio, assim, né? E a gente pode achar que isso é liberdade, mas não é. Isso não é liberdade, né? O que vocês acham, pessoal? Falem comigo, por favor. Nossa, Gi, foi maravilhoso. Peraí, Marcinha, peraí. Fala. Foi maravilhosa a prática. Que E até uma expansão, assim. não é? Sabe? Foi muito bacana. Aí a pergunta é como sustentar isso na vida cotidiana? Eu acho que é bem o que você falou, né? Que a primeira intenção é esganar o outro, né? Super me identifiquei a hora que você falou isso. E aí, na almofada é muito mais prático, né? Muito mais fácil. A gente até consegue ver uma luzinha no fim do túnel, mas na vida cotidiana ainda é um desafio bem grande na hora que acontecem as coisas. Sei. Mas segue a luz. Segue a luz. Sabe o que acontece? A gente já tem esganado as pessoas há muito tempo, né? A gente já quis sofrendo, a gente já fez isso muitas vezes. Então agora tá na hora de fazer uma coisa diferente. Mas é muito complicado mesmo, assim, né? Parece que essas ações que a gente já fez o tempo inteiro, né? O tempo todo, assim, essas coisas comuns, parece que é isso mesmo, né? Todo mundo faz isso, afinal, né? A gente sabe fazer como é que faz e tal. Tem a sensação de que é isso mesmo, né? Mas não é, gente. Agora tá na hora de a gente fazer uma coisa diferente. Mas eu acho que o fato de experimentar essas possibilidades já dá uma amplitude, assim. Bem bacana. Até contemplar a própria impermanência, sabe? Uhum, exatamente. Eu tô com um cãozinho. Meu cachorro tem 14 anos, né? Oh. E aí agora eu tô notando, né, as mudanças, assim. Sabe que inevitavelmente uma hora vai acontecer. E é muito louco, né? Você olhar assim e saber que uma hora você vai chegar em casa e realmente pode acontecer. E contemplar isso é bem diferente do que a gente está acostumado, né? Que é bem o que você falou, né? Tem aquele do apego, né? Eu quero para sempre. Sabe, né, que vai acontecer. Não tem como. A gente sabe que vai acontecer. Agora, Má, a gente cultiva essa visão não a partir de um lugar de medo, sabe? Só amplifica mais ainda o sofrimento e mais ainda o apego, né? Então a gente contempla a impermanência das pessoas, a impermanência dos bichinhos, né? De lugar de coragem, assim, que você vai atravessar, se você tiver alguma possibilidade de ajudar esse bichinho nesse momento, você vai estar aí para ajudar, né? Seja como for, assim, o que quer que você faça. Tô falando para a Márcia porque ela falou, mas para todos nós, obviamente, né? Que possa, nesse momento, oferecer o que a gente tem, o que a gente pode, né?
Mas, ó, Má, ai, que fofura! Oi, fofura! Como é que chama? Tibé. Tibé! Bom nome, hein, Tibé? Bom nome seu aí. Ele é super praticante. Tibé, muito bem. Ele fica muito na dele, assim. Só fica contemplando. Agora pensa assim, ó, na visão budista, né? Esses vínculos, eles não acabam nunca, né? Então você pode fazer um voto, Tibete, eu vou te levar até o fim. Eu vou com você até a hora que nós dois formos Budas, para sempre, né? Então isso é uma delícia, você poder fazer isso, né? A coisa não acaba aí, né? Isso é bonito. Desse lugar a gente pode, né, desenvolver essa visão da impermanência, né? A impermanência, na verdade, ela é da nossa visão de mundo, né? Essa visão de mundo é impermanente, né? Agora, o voto de levar o Tibete até a iluminação, até eu já estou fazendo... Tibete, eu estou contigo e não abre. Junto. Putz, é outra coisa, né? A gente poder olhar para a situação desse lugar, né? Olha, nós vamos se encontrar muitas vezes, a gente vai junto até o fim, né? Ninguém larga a mão de ninguém, no sentido último, né, do termo. Ninguém solta a mão de ninguém. Essa confiança que a gente pode cultivar, né? Muito boa também. Imagina, os mestres fizeram isso com a gente. Os lamas fazem isso toda hora. Os lamas devem olhar pra gente e falar assim, essas pessoas, elas acham que elas vão se livrar de mim, mas não vão, né? Obrigada, Gê. Tava sentindo muita saudade de estar com vocês. Querida. Obrigada eu também. Então tá, amores. A gente se despede. Fala aí, menininhas, mamãe e filhinha aí. A nossa prática foi uma bagunça que a gente tá ao contrário, com uma bebê de 1 mês aqui. Bebê de quê? De cachorrinho? Cachorrinho. Ai, meu Deus. A Bianquinha. Mostra aí. Olha. Causou. Ai, meu Deus do céu. Olha que coisa mais fofa. Tacou terror na nossa prática hoje. Bianquinha. Ai, que fofura, gente. Graças a esses bichinhos. Permanência total, né, Bianquinha? Total. Então tá, amorzinhos. Beijo, Gê. Obrigada pela prática linda, viu? Olha, semana que vem a gente então não se encontra. Né? Eu vou estar viajando, a gente se encontra na outra, tá bom? Então, obrigada a todos. Pela prática. Beijocas mil. Bom dia. Tchau, bom dia para todo mundo e obrigado, Giane. Tchau, Má. Tchau, pessoal.